moçada, sejam todos muito bem-vindos ao nosso My Farm Agrocast. Dessa vez nós vamos conversar sobre um tema extremamente relevante, que são os bioinsumos, né? E particularmente nós vamos dar um enfoque maior nos bionematicidas. E dessa vez nós temos uma convidada especial, ela que é a primeira mulher que vai participar do nosso videocast. E é uma pessoa que eu admiro muito pelo a trajetória que ela tem dentro da área de bioinsumos e como consegue transformar algo que é complexo, chato, né, em algo realmente atrativo e que as pessoas se interessam com muita qualidade, que é a doutora Cláudia Dias Arieira. Nicolas, apresenta a doutora Cláudia para todo mundo que está acompanhando aí. Com certeza. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui com a professora Cláudia Dias Arieira. Professora, seja muito bem-vinda, é um grande prazer ter você aqui com a gente. E para quem não conhece a professora é da Universidade Estadual de Maringá, da UEM, especialista em nematóides, no manejo cultural e no tratamento de plantas de cobertura, no manejo desses animais. Então, professora, seja muito bem-vinda. Obrigado, um prazer muito grande estar aqui com vocês para bater um papinho sobre manejo de nematóide, né? É chato, mas está comendo. Mais chato ainda porque ele está comendo a produtividade, né, Antônio? Exatamente. Ô, doutora, é o seguinte, nós sabemos da importância que os nematóides têm a nível de agricultura e principalmente dos danos, Sim. né? Como que nós podemos, né, contextualizar isso para o profissional da área agronômica, visto que até então, aí eu vou falar por mim, nós não tivemos uma base sólida de conhecimento sobre, né, esse é um grande problema. Né? Então, o Sim. nematóide atinge várias culturas, tem a sua representatividade em relação aos danos, só que em nenhum momento o profissional da área agronômica, como fazer dos engenheiros agrônomos, né, a gente tem uma base sólida em relação a isso. Então, tipo assim, o negócio talvez não tinha essa importância, ou não era tão conhecido, né? E a gente continua sem ter essa aula. Por exemplo, eu tive aula de nematóide como optativa. Sim. Né? Eu também. Então você tinha que ir lá e escolher. Só que hoje você não tem essa opção. Nematóide tem no campo. Como que você vê isso? Na verdade, a gente ainda tem um gargalo na educação, né? Não só de nematóides, outras áreas também, onde nós não temos ainda uma cadeira de nematóides, da disciplina nematologia. A maioria das universidades, até na universidade que eu trabalho, ela é realmente uma optativa. Nós temos um déficit grande de profissionais que querem ir hoje para o meio acadêmico, né? Trabalhar com aula, com a pesquisa ali no meio acadêmico. Então, isso cria uma lacuna. Então, poucas universidades hoje no Brasil têm a cadeira de nematologia dentro do curso de agronomia. E aí fica realmente, né, essa lacuna, como você falou, né, Antônio? E ela tem que ser suprida através disso que nós estamos fazendo aqui hoje. Cursos, treinamentos, podcasts, leituras de materiais, que também é um outro problema que nós temos é isso, está compilado. A gente tem muita informação científica, mas pouca informação que é nível técnico, é para o nível do produtor entender como se faz aquilo, né? A linguagem acadêmica é uma linguagem diferente, então são algumas deficiências que nós ainda temos, que estamos buscando, né, como Sociedade Brasileira de Nematologia, trabalhar nisso para tentar suprir essas deficiências. Mas, no momento, o que nós temos de real, de sólido, é este trabalho que a gente faz aqui: um podcast, um bate-papo, uma videoaula, que é esse serviço de atualização. Porque mesmo quem teve nematologia, às vezes pegou uma nematologia muito teórica, mais da anatomia e pouca de manejo mesmo, né? Especialmente aqueles profissionais que conhecem o manejo no campo, né? O que acontece na realidade ali no campo, que é diferente da teoria, nós sabemos disso. Eu, né, falo por mim, continuo falando. A minha base foi 100% teórica, né, com zero aplicações práticas. E enxergo que dentro do que nós estamos vivendo, e do que já temos de informações, muitas delas foram baseadas no modelo tradicional de lidar com os nematóides, que sempre foram o quê? Os tratamentos químicos. Né? Certo. Então, o que tinha você usa esse produto X, Y, Z, produtos que são altamente tóxicos, Tóxicos. e que vai na contramão, né, do que nós estamos vendo nos últimos anos. Sim. Ou se a gente analisar o setor dos biológicos, dos bioinsumos, é um setor que é crescente, é conhecimento de todo mundo, né? Como diz o Sérgio, quem não usou vai usar. Uh, e
entrando para uma nova camada, falando assim, ó, de todos os produtos biológicos, parece que a área de bionematicida é a melhor maneira de se começar. A que você acha que deve essa facilidade, vamos falar assim, da adoção pelo uso dos bionematicidas? Quais são os principais pontos na sua visão? Essa pergunta é bem interessante, né, Antônio? Porque hoje realmente quem alavanca o mercado de produtos biológicos são os nematicidas. Até saiu uma reportagem no Valor Econômico no mês passado a respeito do papel dos bionematicidas no mercado de produtos biológicos usados na agricultura. E o que nos deu essa possibilidade deste salto tão grande é eficiência. Imagine que quando começaram a usar biológico, tinha uma grande resistência. Ainda Uhum. temos em algumas regiões uma grande resistência. Muitos não acreditam que o biológico possa substituir o químico em algumas situações ou vir casado com o manejo químico em outras situações, Uhum. dependendo do manejo do sistema. Só que quando o produtor usa e vê manejo de nematóide, ganho em produtividade, ganho em stand, uma série de características que o biológico nos proporciona, ele começa a crer mais naquela metodologia, naquele método, na verdade, de manejo. Então, o que realmente nos possibilitou este salto é a gente pensar que nematóide, comparando, por exemplo, com Fusarium, Sclerotinia, patógenos de solo, todos eles, nós temos uma dificuldade muito grande de manejar da forma convencional, pensando no químico, por exemplo. Um produto que agrega, e agrega muito no manejo de nematóide, ganhou a confiança. Então, é aí, eficiência e confiança que nós temos hoje no manejo biológico. Então, o manejo biológico de nematóide, ele veio para ficar. Ele não vai mais sair, né? A tendência é nós aumentarmos ainda mais este mercado, ou do biológico sozinho, ou associado ao químico para manejos mais de populações maiores ou produtores mais conservadores, vamos dizer assim. Certo. E eu ia perguntar justamente sobre isso, sobre a compatibilidade com os produtos químicos. Como que funciona mais ou menos, professor? Muitos me perguntam, né, se eu tenho medo de químico com biológico. Eu falo, às vezes eu tenho medo de biológico com biológico. É tanta coisa que a gente coloca, mas assim, a gente tem uma ótima compatibilidade. Todos os biológicos que são registrados no Ministério da Agricultura, eles são avaliados, né, quanto à compatibilidade com os fungicidas, os tratamentos de semente comum, que geralmente vem fungicida e inseticida, né? São os dois tratamentos básicos, e também com nematicida. E nós temos uma boa compatibilidade de nematicidas biológicos, por exemplo, nematicidas biológicos à base de fungo. Pode ir com fungicida químico? Pode, pode. É totalmente contraintuitivo, né? Você misturar Não coisa é? que mata com coisa que morre. Mas exato, o alvo com agente de ação. Mas é compatível. Por quê? As cepas que estão no mercado foram selecionadas para ter essa compatibilidade, senão elas não conseguiam entrar e se manter no mercado. Então, os produtos são compatíveis, a gente conhece essa compatibilidade, a gente inclusive indica tratamento químico associado ao biológico, porque eles são complementares, um não anula o efeito do outro, então eles têm ótima compatibilidade químico, independente se é inseticida, fungicida, nematicida, com o nematicida biológico. Você sabe que a gente roda muito campo, faz os nossos treinamentos, né, com os agricultores, alguns grupos de produção. E recentemente nós estávamos em rodada e eu escutei de um consultor experiente dizendo assim: ó, bionematicida é um negócio muito nebuloso, né, para nós, porque bionematicida não mata nematóide. Aí já veio a explicação, um complemento, né? Eu fiquei pensando sobre isso. Assim, ó, ele causa o biofilme, tem um biofilme, aquilo ali protege, né? Não deixa que ocorra a infecção. E também existem alguns produtos que você tem, né, os exudatos, os metabólitos, e esses metabólitos, na verdade, eles atuam com repelência. Então, aquele fator SIDA, né? Que seria o inseticida, Matar mesmo. Né? Ele não existe. Isso daí é mito ou é verdade? Mito. Olha que negócio. Vamos fazer um podcast de mitos e verdades, né? Que coisa, hein? Pois é. Nós vamos separar, então, esses nematicidas em dois grupos, que são totalmente diferentes. Nematicidas à base de fungo e nematicida à base de bactéria. Fungo, nós temos o Paecilomyces lilacinus,
recentemente classificado como Purpureocílio lilacinum, é o mesmo organismo. Nós temos a Poconia clamidospórea e nós temos o Tricoderma, que são os mais usados hoje no mercado. Estes organismos, eles são organismos quitinolíticos, organismos que se alimentam, que comem quitina, que destroem a quitina. E a parede do ovo do nematóide, a casca do ovo do nematóide é composta por quitina. Então, ele vai lá e degrada a casca do ovo do nematóide, e o nematóide que está em formação dentro deste ovo morre. Morre porque não conseguiu se formar, ou seja, ele é um ovicida. Além do que, a hifa penetra o ovo para se alimentar do nematóide, do conteúdo celular do organismo que está ali dentro. Além de quebrar a casca do ovo, que é quitina, ele também pode produzir uma série de outras proteases, como cutinase, que afeta daí a cutícula do nematóide. Ovo e nematóide têm composições diferentes, e aí ele afeta a cutícula do nematóide. Então, parasita ovos, mas parasita também os nematóides em formas móveis ou sedentários. Então, fungo é parasita de nematóide, especialmente de ovo. Ele é um nematicida, sida mesmo, mata os nematóides. Vamos partir para um outro grupo. Dentro das bactérias, nós temos a Pasteuria, que ela é menos falada no nosso meio, porque ela é exclusiva para controlar nematóide de cisto. Diferente dos outros nematicidas, que é amplo espectro, ela é específica para nematóide de cisto. A Pasteuria é um eficiente parasita de juvenis. Ela adere ao corpo do juvenil quando ele está movimentando no solo, fica ali coladinha dormente. Quando o nematóide começa a se alimentar, ela coloniza e se alimenta, se reproduz, na verdade, no interior deste nematóide. Então, ela destrói, ela mata, ela parasita nematóide, mata o nematóide. E vamos para a nossa maior fatia do mercado de biológico, bacilos. Sem dúvida, é o líder de nematicidas biológicos. Mas bacilos mata nematóide? Realmente, o principal modo de ação é a modificação de rizosfera e é a formação do biofilme. Só que esses bacilos, eles também produzem proteases como quitinase, colagenase, uma série de proteínas que degradam o ovo. É muito bonito a gente ver as imagens, né? Porque a bactéria ela vai começando a colonizar, não o interior, ela fica em volta do ovo e vai liberando essas proteínas degradadoras, essas enzimas, que quebram o ovo. Quebrou o ovo, o nematóide morre ali dentro. E daí ela come e se alimenta desse conteúdo que foi extravasado de dentro desse ovo. Então, apesar do principal mecanismo dela ser a proteção da planta, ela também tem ação nematicida, sim, porque ela age por antibiose, produção de substâncias antibióticas, substância antinematóide. Então, todos eles de uma forma ou de outra têm ação como cidas, como nematicidas. E bastante específico também para os nematóides. Em especificidade, ainda é difícil, Nicolas, a gente ter essa abrangência. Né? A gente tem muito mais estudos, por exemplo, nessa compatibilidade com química no estudo dos nematóides de vida livre. Agora, o que nós temos que pensar? Como esses nematóides estão distribuídos ali no solo? O solo é riquíssimo em nematóide. Os nematóides parasitas de planta, eles estão na rizosfera. Muito mais nematóide parasita de planta na rizosfera, porque eles estão sendo atraídos pelos exudatos, do que nematóide de vida livre, que está se alimentando de bactéria, de fungo, de matéria orgânica, de outros nematóides. Então, eles estão, muitas vezes, distante da onde o agente de biocontrole, o bionematicida, está atuando. Por isso, quando a gente fala assim, pode matar, qualquer prática cultural que nós fizermos, qualquer prática de manejo que nós fizermos, tudo que a gente intervir numa lavoura, o sistema produtivo, como o próprio nome diz, é um sistema, elementos interligados que vão responder como um todo quando recebem um estímulo. Tudo vai causar algum tipo de impacto. Quando nós vamos visitar uma área e caminhamos nessa área, a gente está causando algum tipo de impacto. Pequeno, mas estamos. Então, um nematicida biológico, ele pode afetar um nematóide de vida livre? Pode. Mas é um impacto significativo? Não, porque o nematóide de vida livre não está no mesmo habitat que o nematóide parasita de planta.
A quantidade de nematóide parasita de planta na rizosfera é muito maior porque ele está vindo atraindo pelos exudatos. O de vida livre está se alimentando de outras coisas em outro local. Então, a gente consegue, sim, trabalhar com ele sem impacto negativo. Excelente. E aí, doutora, quando a gente fala em sistema, né, entram os nossos aliados, porque muita gente fica esperando o quê? Aquela receita milagrosa para falar assim, doutora Cláudia, tudo bem? Eu tô com um cliente aqui, ele tá com uma infestação de meloidógene, né, que eu queria saber o que eu posso fazer. Sim. Né, como se existisse uma varinha de condão na sua mão que fala assim, usa esse bionematicida aqui que vai resolver o seu problema. Exato. Então, dentro do sistema tem o manejo cultural. Exato. Vão ter ocasiões que talvez a gente precise do químico, não sei. Aí a gente tem que entender tudo que a gente tem à disposição como ferramenta. Mas como que você enxerga isso? Porque muita gente fica esperando o milagre, né? Mas nós temos algumas práticas, né, que podem fazer o seguinte: eu tenho certeza que o nematóide vai continuar existindo. Eu não vou zerar. Mas como é que eu vou conviver com ele? Perfeito. Este ponto é um ponto muito importante. Como qualquer patógeno de solo, eliminar é impossível. Como nós vamos conviver com ele? Trabalhando o sistema de forma que ele coabite aquele local. Por que a gente erra tanto, Antônio? Porque a gente quer baixar a população de nematóide com uma estratégia, como você falou, químico ou biológico. Mas não é isso, nós temos que pensar no manejo do sistema. Que tal eu melhorar esse sistema de forma que, mesmo com o nematóide, a soja produza? E aí nós entramos no manejo cultural. E eu costumo dizer assim: nós temos 4 pilares de manejo de nematóide: químico, genético, cultural e biológico. Quando a gente pensa em cultural e biológico, são 2 estratégias que se conversam bem, que se casam bem, que se complementam. O nosso manejo cultural, que seria a rotação, a sucessão de plantas não hospedeira, é a principal forma de baixar a população do nematóide. Porque se eu escolho uma planta não hospedeira, antagonista, má hospedeira, eu vou tirar comida do nematóide. Como a gente reduz drasticamente o nematóide? É retirando a comida dele. E é esse que é o objetivo do manejo cultural. Ou dando condições para que os micro-organismos que vão ser introduzidos naquela área tenham uma melhor performance. E nós podemos falar disso um pouquinho. E o que é muito interessante, o manejo cultural associado ao biológico, introduzindo o biológico nas plantas de cobertura, nas plantas de sucessão, ou usando essa palhada como base para a introdução dos outros de micro-organismos, nos dá um resultado muito bacana. Quando a gente vê um manejo cultural, reduz X o nematóide, o manejo biológico reduz Y. Quando nós casamos essas 2 práticas, eu costumo dizer o seguinte: a gente faz um manejo cultural, a gente dá um tombo no nematóide, porque a gente tira a comida dele, boa parte dele vai morrer ali por falta de alimento. Quando ele está voltando à atividade, que é eu vou pôr uma planta suscetível, vamos imaginar a soja, eu venho com manejo biológico nela. Aí eu dou outro tombo no nematóide. Então, são 2 estratégias que se falam muito bem. Agora, qual é a nossa limitação? Vamos lá, vou fazer um corte com você Vamos lá. para a gente chegar nessa. Você está dizendo para mim que é possível, então, nós colocarmos dentro do nosso sistema conviver plantas de cobertura, bionematicidas e efetivamente chegar num resultado ainda muito superior ao que já é praticado. Exato. Agora, só para entender, é possível também nós tratarmos as plantas de cobertura para tentar prolongar esse efeito e deixar assim, uma maneira antecipada? Nós devemos hoje tratar todas as plantas de cobertura que entrar no sistema. Não importa se eu estou entrando com gramínea, com crotalária, com um trigo mourisco, por exemplo, todas essas plantas respondem bem ao tratamento biológico. Porque aqui nós temos um detalhe importante. Quando a gente pensa em plantas no manejo cultural e populações de nematóides, que geralmente são populações mistas, eu não vou ter uma planta que faça milagre e controle todos os nematóides. A melhor é a crotalária, né? Spectabilis e a breviflora. Mas, mesmo assim, às vezes nós não conseguimos entrar. Não dá para entrar todos os anos com crotalária.
Nós temos que pensar também na reposição da matéria orgânica. A crotalária é uma planta com uma relação CN baixa. Então, ela degrada, ela decompõe muito rapidamente. Então, não nos dá a massa necessária que nós precisamos nos sistemas produtivos. Não excluindo ela, mas não usando somente ela também naquele sistema. Principalmente se você pegar cerrado, né? Pegar o Mato Grosso, dificuldade de formar palha. Palhada, mas não é só aqui. Eu venho do sul e lá a gente tem uma dificuldade muito grande de fechar estante de crotalária em segunda safra. Né? Já vem com muita falha, muita planta daninha na área, tiguera, e aí a gente não tem um bom controle de nematóide. Então, nós temos vários... Inclusive, vem muito nematóide no meio da semente da crotalária ainda junto. Plantas, conforme a colheita da semente, a gente tem os problemas de estar levando nematóide não na semente, nas impurezas que a gente tem nessa semente. Então, a gente tem vários trabalhos que mostram assim, ó, eu usar o manejo cultural tratado com biológico, os resultados são extraordinários. Eu nunca tive fracasso tratando manejo cultural com biológico. Eu costumo dizer assim, o que vai entrar na lavoura depois da soja? É milho, algodão, é trigo, arroz, crotalária, braquiária, milheto, sorgo, estilosantes, trigo mourisco, sozinhos, consorciados, independe, todos eles devem estar tratados. Lembrando que o biológico ele é registrado para praga-alvo e não para cultura. Então, basta a gente fazer o ajuste da dose junto com a empresa detentora daquele produto que nós vamos usar, né? Para chegar numa dose para aplicar numa braquiária, numa planta que a gente está entrando no sistema com ela. Mas todas as plantas, por quê? Justamente isso que você falou, Antônio, eu já formo uma base de biológicos ali. Mas isso quer dizer, então, que quando virar soja, como eu já dei essa base de biológico, eu não preciso tratar a soja? Precisa. Precisa tratar as duas culturas. Né? Todas as culturas que entram no sistema devem vir tratadas. O resultado, quando a gente coloca só uma cultura tratada, seja a cobertura ou a soja, nós temos uma redução X. Coloca as duas culturas, geralmente nós temos uma redução 2 vezes X. E é muito difícil depois você imaginar que vai existir algum mecanismo de resistência pelos biológicos. Exatamente. Exatamente. Quando os biológicos começaram a ser estudados, né, tinha-se uma ideia. É biológico. Bacilos, tricodermos, fungos, nematicidas, são todos isolados do solo, são organismos de solo. Vou colocar no solo e ele vai se propagar sozinho e nunca mais nós vamos ter que fazer, ou vamos baixar a dose no ano seguinte. Não, nós trabalhamos com cultivo intensivo nas áreas. Então, é muito difícil o organismo se estabelecer. A gente põe uma grande quantidade, que é para dar aquele baque no nematóide, mas os solos têm organismos nativos, e os organismos nativos são muito mais competitivos do que os organismos introduzidos. Então, a gente tem uma população alta de bionematicida, que ao longo das semanas começa a declinar. Por mais que ele recolonize, que ele se disperse na rizosfera, os organismos nativos estão combatendo os organismos invasores. Por quê? Porque eles brigam por comida, por espaço. Certo. E aí, Antônio, você pode pensar dentro do manejo cultural associado ao biológico que nós vínhamos falando. Tem alguma forma de eu minimizar, reduzir um pouco essa competição? Tem. Fazendo o quê? Dando comida para todo mundo. Se o organismo nativo tiver com comida em abundância, ele possivelmente não vai combater o invasor com tanta ferocidade. Por quê? Ele não vai estar competindo tão seriamente por alimento. Agora, se o alimento for escasso, o organismo nativo vai tentar reduzir o máximo o organismo invasor, porque ele está roubando nutriente ali naquela área. Lembrando que esses organismos são todos saprófitas, então eles se alimentam da mesma comida que os organismos habitantes naturais. Vocês entendem o raciocínio? Por isso que o manejo cultural, mais uma vez, casa muito bem com o biológico, porque ele está dando comida para todo mundo, para todos os organismos decompositores daquele solo. Professora, e como que funciona o período residual desses produtos? É parecido com o do químico? Não. Essa é uma pergunta vale ouro, Nicolas. Na verdade, a gente não tem estipulado exatamente qual que é esse residual, né? Inclusive, estou esses dias quebrando minha cabeça para montar um experimento para estudar residual de químico e biológico comparados,
Mas a gente sabe que ele tem um residual maior, porque ele tem a capacidade de se redistribuir, alimentar e se dividir ali, né? Por exemplo, o bacillus, ele cresce geralmente associado ao rizoplano, à superfície da raiz. Então, conforme a raiz vai crescendo e exudando, ele vai se multiplicando e colonizando para se alimentar ali. E os fungos são saprófitas, além de colonizar a superfície da raiz, são saprófitas muito eficientes. Então, eles vão aumentando ali naquela área, decompondo matéria orgânica e parasitando o nematóide. Então, o residual do biológico costuma ser, lembrando desse declínio, né? Nós vamos ter esse declínio natural, mas ele costuma ser prolongado. Por isso, a gente recomenda o químico, às vezes, associado ao biológico. O produtor é conservador, quer fazer o químico por segurança, a população é muito alta, ele quer ter essa garantia do químico, ele pode fazer o químico com o biológico. O químico dá esse choque inicial, o biológico dá essa ação prolongada, e o biológico cresce para longe do ponto onde ele foi aplicado. Por quê? Porque ele está crescendo junto com a raiz. Então, eu consigo proteger melhor as raízes que vão se formar mais futuramente. Agora, a longevidade depende muito do sistema de manejo. Quanto mais rico o solo em matéria orgânica e resíduos, maior a longevidade. E também, se nós extrapolarmos para o que a doutora tem explicado, né? Quanto maior, né, o volume explorado em função de raiz, então quanto mais eu favoreço o crescimento radicular em profundidade e dou longevidade de raízes ativas, maior vai ser o residual. Exato, exatamente. Né? As pessoas me perguntam muito, né? Fugindo um pouquinho só desse manejo, mas também está relacionado ao manejo cultural. Hoje mesmo, atendi uma pergunta que é assim: professora, compactação aumenta nematóide? Claro que não, nematóide não come solo compactado, nematóide come soja. Só que o que a compactação faz? Coloca o nematóide e a raiz da soja juntinhos. A raiz está limitada, não consegue fugir daquela área onde prevalecem os nematóides. O nematóide tem uma vantagem, claro, a comida está servida na boca dele, não é? Porque se a raiz aprofunda, o nematóide está naquela camada mais superficial, a raiz que está mais aprofundada, o nematóide às vezes não vai chegar nela. Agora, no solo compactado, eu ponho a comida na boca do nematóide. Então, não é que aumenta a reprodução do nematóide, né? Solo compactado não aumenta o nematóide. Ele desfavorece a planta e coloca o nematóide em contato direto com a raiz naquela camada superficial. Então, ele desfavorece a planta, favorece o nematóide em encontrar o seu hospedeiro, mas não é que ele aumenta ou diminui a reprodução do nematóide. Também piora os sintomas que a planta vai mostrar depois. Né? Claro, a planta com raiz limitada, o que ela tem ali está com o nematóide está se alimentando, ela não tem como escapar daquela situação. Não produz, né? Você tem uma zona ali de uma barreira física que impede, aí você tem um volume de água, pegar Mato Grosso, tá caindo tudo ali, a taxa de infiltração é mais baixa, a oxigenação é mais baixa, menos raiz, consequentemente, né, os seus danos, né, tendem a ser mais proeminentes os sinais daquela infecção. E aí não Exatamente. Até porque, geralmente, quando a gente tem solos compactados, muitas vezes eles são também solos degradados e solos sem palhada na superfície. Então, a perda de água é muito maior, né? Muito mais rápida por evaporação. Então, nós temos uma série de fatores que levam ao colapso daquele sistema. Por isso que nós precisamos entender, né, e trazer para quem está nos ouvindo a importância de nós reforçarmos a base, né, entre o equilíbrio químico, físico e biológico, né, porque você tem, nós estamos falando de compactação, nós estamos falando de zona de maior fertilidade, então se nós não tivermos, né, aquelas transições muito abruptas, né, consequentemente, eu acho que é quase certeza que os efeitos dos nematóides eles serão reduzidos, porque você tem fertilidade bem distribuída, isso permite o crescimento radicular em profundidade, e aí você tem biológico, cara. Aí tem matéria orgânica, tem várias coisas que você cria aquele ambiente que muitos, né, tentam trazer para a agricultura regenerativa, que é o solo supressivo. Exatamente, solo supressivo. Solo supressivo é o quê? Um solo que, mesmo o nematóide estando ali, o fungo de solo estando ali, ele consegue ter organismo suficiente para manter aquela população abaixo do limiar de dano econômico, né? E aí, quando a gente pensa, compactação é o nosso problema principal e é o câncer da agricultura, da sojicultura nos próximos anos. É o que vai realmente
nos apanhar. Aí pensando num sistema diversificado, mas como eu vou fazer? Plantio direto, descompacta com planta. Um monte de planta com raiz pivotante, poderosa para descompactar solo que nós temos, que se adapta aos climas, às regiões de cultivo de soja do Brasil, seja no sul, seja no cerrado, e a gente não está usando essa ferramenta. Mas professora, não dá para tirar o milho. Nós não estamos falando de tirar o milho todos os anos. Nós não estamos falando de tirar o milho na área total. Nós estamos falando de recuperar áreas. Então, planeja um sistema de rodízio. Divide a área em 4 quadrantes, 5, 6 e pelo menos uma vez a cada ciclo, né? A gente roda esse milho. Então, se eu tenho 4 quadrantes, cada 4 anos a gente está tirando milho para uma planta de cobertura. E aí, repondo matéria orgânica, descompactando o solo, retirando nutrientes que a gente está colocando de forma contínua ali para o nematóide, planta hospedeira. Então, assim, a gente sabe que é difícil tirar, e a gente não está falando em hipótese alguma de tirar soja. Nós nunca falamos disso e não vamos falar disso. Mas eu sei, e vocês sabem também, que tem produtor que não está mais produzindo soja por causa de nematóide. E ele vai ter que tirar soja. Vai ter que tirar. Por quê? Porque não consegue produzir. E aí vai perder a safra da soja, além da safra do milho. O que a doutora está falando, né, e eu acho que é muito legal a gente passar para quem está nos ouvindo, é mais ou menos o que o Túlio fala na série dele dentro da Farmflix. Então, quer dizer, é possível, inclusive, fazer o consórcio do milho com a crotalária. Só que, peraí, você precisa entender que consórcio milho e crotalária não é igual você faz com braquiária rosiziensis. É outro patamar. Então ele passa, ele falou, beleza, você quer começar? Começa com a braquiária rosiziensis. Agora apresentei para você o piatã, e agora eu vou ensinar você a fazer crotalária, porque crotalária já não é para amador, em consórcio. Então exige muito mais cuidado. E para aproveitar a ocasião e falar de Farmflix, né, vocês que estão acompanhando esse episódio do videocast, vou deixar uma oferta para vocês nesse QR Code que está aparecendo logo acima. Se você quiser ter acesso aos melhores especialistas do agro, né, num único modelo de assinatura, você pode apontar seu celular aqui para esse QR Code e garantir uma oferta exclusiva. Beleza? Então, professor, aproveitando aqui o que o Antônio falou, a gente acabou de gravar uma série com a senhora, a gente vai estar lançando muito em breve. E eu queria perguntar para a senhora o que a gente vai ver nessa série, o que a gente pode esperar e aprender com a senhora muito em breve na Farmflix. Bom, nós fizemos alguns materiais, né, que a gente vem trabalhando trazer essa informação justamente para fechar aquela lacuna que nós comentamos aqui no começo, né, do podcast. A gente tem um material voltado para bionematicidas. Dentro desses bionematicidas, nós trabalhamos muito com ele dentro do manejo integrado, como ele vai junto, como que a gente aplica o bionematicida numa variedade resistente? Vale a pena, não vale a pena, né? E com o químico, e com o manejo cultural, com vários exemplos. Lá nós vamos detalhar o mecanismo de ação de cada um destes organismos, entender um pouco mais sobre uma das primeiras perguntas que o Antônio fez aqui hoje no nosso bate-papo, que é sobre ter ou não ter efeito nematicida, né? Lá a gente explica bem por que tem efeito nematicida. Então, é um material bem legal para quem está querendo conhecer um pouco mais dos bionematicidas. Nós também temos um material sobre nematóides em sistemas mais conservacionistas, né? Plantas de cobertura, a matéria orgânica do solo, isso é muito importante quando a gente fala de conviver com nematóide, né? E, mais recentemente, nós preparamos um material para trazer uma base. Muitas vezes nós erramos no manejo de nematóide porque nós não conhecemos o nosso problema. Nós não conhecemos o ciclo de vida de um nematóide, o momento exato. Então, vou aplicar em V6, vou aplicar na superfície. Eu vou ter a mesma eficiência, né? Então, ali a gente discute muito o ciclo de vida. Por que o time do controle biológico ele é muito importante para a gente dar vantagem competitiva ao biocontrolador. Então, são conteúdos que se complementam, né? Alguns têm informações que a gente vai ver em todos os episódios, porque são informações mais relevantes. Então, vale a pena acessar esse material e preencher essa lacuna que a gente tem aí. Materiais com muitos dados práticos, né, de experimentos, de experiências de campo, e não aqueles dados só teóricos, de composições químicas e tudo mais. Então, material atrativo mesmo. Perfeito. Doutora, você comentou aqui, poucos minutos antes do nosso podcast, que os nematóides são um câncer, né, no caso da nossa agricultura, no modo geral, né? Então tem de soja, milho, tem vários alvos.
Mas por curiosidade, né, o setor de oncologia, estava falando para você, é um dos setores que mais acelera em número de informações, né, de publicações científicas que a gente tem. Então, um número astronômico, chega a dobrar a determinado número de dias. E lá nos nematóides, eu não sei se é bem por aí. Eu sei que o núcleo, né, de nematologia do Brasil, você participa ativamente, né? Cuiabá deve sediar, né, esse evento. Eu queria entender o que nós podemos esperar de um evento como esse, como que ele vai ser realizado, para quem está nos acompanhando aí na audiência. Vamos lá, eu vou falar dos 2 tópicos, né. Produção científica. A gente tem sim um número muito grande de produção científica na área de nematóide. O problema, Antônio, é que muitas vezes essa produção científica não é aplicável para a agricultura. Né? É difícil fazer, é difícil aplicar, muitas vezes estudo não que não seja importante, muito importante da parte de conhecimento molecular, dos organismos, das diversidades, mas que para o produtor isso não vai chegar de uma forma fácil dele entender. O congresso vai ser bem interessante, vai ser realizado em agosto aqui em Cuiabá, no Hotel Odara, e esse congresso ele tem uma parte científica, que quem busca mesmo somos nós, pesquisadores, para nos atualizarmos o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E ele tem uma parte que é para o produtor e para o técnico, que é um simpósio. Então, no último dia do evento, na quinta-feira, é um simpósio de manejo de nematóide no Cerrado. Ali são práticas, bate-papos, mesas de debates, para aprender a manejar, a conviver, a trabalhar melhor com o nematóide. Então, ali é uma linguagem técnica, é assunto técnico para quem está no dia a dia ali convivendo com o nematóide nas lavouras. E ainda vou pegar um gancho aqui, que é uma das lacunas que nós temos na nematologia, é material de informações compiladas em um só lugar, né? Todas as semanas eu recebo: professora, me manda um artigo, me manda um livro, me manda um capítulo que eu queria ler mais sobre isso, né? Semana passada foi de plantas daninhas, semana retrasada era justamente da associação com biológicos e plantas de cobertura, né? A pessoa quer ler um artigo, só que o que está publicado é em inglês, é uma linguagem acadêmica, é de difícil compreensão. Então, há muito a gente vinha pensando nesse problema que nós temos de informação fácil de entender. E aí nós tivemos a iniciativa de escrever um livro de manejo de nematóide. Então, este livro ele vai ser lançado no Congresso, em agosto, aqui em Cuiabá, e ele é um livro de linguagem técnica. E é um livro que a gente traz informações dos nematologistas que mais trabalham, né, com a parte de campo mesmo, traz informações do dia a dia. Aquilo que você não vai ver publicado, mas que eu sei. Eu sei porque eu tenho visto, eu tenho trocado ideia com os meus colegas, eles também têm visto aquilo, e a gente sabe que aquilo é real, mas é difícil de ser validado cientificamente, né? Então, convido vocês, né, a conhecer o livro assim que ele for lançado, vou divulgar nas redes sociais, né? E os colegas que estão nos assistindo, né, a adquirir o livro, porque ele vai ter realmente uma linguagem toda voltada para o grupo técnico, para produtores e técnicos do agronegócio, né? E separados em capítulos de manejo cultural, biológico, associação entre manejos, diferentes práticas de manejo, experimentos realizados. Então, um livro que a gente está tentando trazer uma cara bem prática mesmo, um livro prático. Legal, bem aplicado, né, professor? Aplicado. Aquilo que a gente vai usar aqui no Brasil. Legal. E sobre isso, professora, sobre essa parte mais científica e quanto que é aplicável tecnicamente, eu estava lendo esses dias sobre os nematóides que podem ser utilizados para o controle de insetos ou nematóides benéficos no solo, né? Sim. Queria perguntar para a senhora como que isso funciona, se já tem alguma aplicação prática disso. Nicolas, nematóide é um grupo fantástico, né? Bom, todo nematologista ama nematóide, tá? Então, o nematóide é um grupo fantástico de organismos, uma série de benefícios e malefícios, né? Então, os nematóides são importantes indicadores da qualidade biológica de solo e água, porque eles são sensíveis a alterações drásticas no ambiente, não só drásticas, alterações no ambiente, e são organismos maiores do que bactéria e fungo, por isso é mais fácil de visualizar e estudar. Né? Então, no solo, por exemplo, eu tenho diferentes grupos tróficos, nematóides se alimentam de bactéria, de fungo, de outros nematóides, eu tenho nematóide e nematófago.
E eu tenho um grupo de nematóide entomopatogênico, nematóide que se alimenta de inseto, que inclusive o Brasil é um dos pioneiros em lançar produtos biológicos, né, à base de nematóide para controlar inseto. Geralmente, ele ataca o inseto que passa uma fase, geralmente a fase pupal, ali no solo, e ele invade as pulpas e então se alimenta do conteúdo do nematóide que está ali, ou perdão, do inseto que está se desenvolvendo ali no solo. Então já é uma realidade, né? Nós não vamos ver possivelmente uma evolução tão rápida quanto de bionematicidas, porque nematóide não forma esses nematóides que a gente trabalha como entomopatogênicos, não tem estruturas de sobrevivência muito sofisticadas, mas é uma realidade e são organismos que a gente usa de forma benéfica na agricultura. Excelente, professora. Agradeço, né, pelo conteúdo, pela riqueza, né, das informações aqui do nosso podcast. Professora, eu sei que é bem ativa em algumas redes sociais, né, participa bastante, principalmente eu acompanho no LinkedIn, algumas postagens e, além de tudo, publica muito material, tem muito artigo disponível. Doutora, para quem está nos acompanhando, aonde que a gente pode encontrar as informações sua, rede social, se quiser deixar os seus contatos ali, fique à vontade, por favor. Eu trabalho muito com as redes sociais em prol do meu trabalho, né, com o trabalho de manejo de nematóide. Realmente, onde eu coloco mais material técnico é no LinkedIn, Cláudia Dias Arieira, mas eu também uso bastante o Instagram, Cláudia Dias, onde a gente comenta sobre eventos, lançamentos de livro, publicação de artigos científicos. Então, um local que a gente tem um acesso a informações. Então, fiquem à vontade para acessar, né? Que geralmente, se eu vejo lá que tem uma soja atrás da foto, já está incluído automaticamente no meu Instagram, né? E não consigo postar com a frequência que eu gostaria no LinkedIn informações por causa da correria, né? Mas de vez em quando posto algumas dicas lá no meu LinkedIn. Então, todos estão convidados. Excelente. Para quem está acompanhando, né, e quiser ter esse primeiro contato com a doutora Cláudia, lá dentro da Farmflix, né, da MyFarm Agro, vocês vão ter acesso a diversos conteúdos produzidos por ela. Eu agradeço imensamente, doutora, pela disponibilidade em nos atender aqui novamente. A gente é muito fã do trabalho seu e da clareza, como eu disse anteriormente, e é uma satisfação receber, né, você aqui no nosso podcast. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, tá certo? E nos encontramos muito em breve. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.